Leitura Bíblica de 14 de setembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Isaías capítulo 15, versículo 1 a capítulo 18, versículo 7. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon, aos lugares altos, para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças todos andam gritando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaá se ouve sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe. Todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma. Os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer, e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso plantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos verão da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Quireres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém, agora falou o Senhor, dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, onde ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira.
2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sob o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, farás plantações formosas, e assentarás nelas sarmentos estranhos. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia de angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura, de pele lisa. É um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião.